a realidade da ressurreição de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim a santa palavra de Deus: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Amém. Podeis assentar. Vivemos no dia de hoje um dia conhecido como Domingo de Páscoa, mas é também conhecido no meio religioso cristão como o Domingo da Ressurreição de Jesus. Nós sabemos que Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Os soldados romanos pregaram Jesus na cruz às 9h de uma manhã de sexta-feira. Por volta das 3h da tarde do mesmo dia, Jesus estava morto. E então, um dos seus discípulos secretos, José de Arimateia, senador romano, um político muito importante naquela época, que amava e seguia Jesus, ele pediu a Pilatos que o permitisse retirar o corpo de Jesus da cruz. E então, rapidamente, porque já eram mais de 3h da tarde e o dia no calendário judaico termina às 18h, e então começaria o sábado, e no sábado nenhum judeu poderia colocar as mãos em um defunto, em um corpo morto. Então, rapidamente, José de Arimateia providenciou um lençol de linho fino, enrolou o corpo de Jesus neste lençol e o colocou em uma sepultura nova, que nunca tinha sido utilizada ainda, mas que ficava ali perto do Calvário, onde Jesus tinha morrido. Mulheres que seguiam a Jesus foram então ao túmulo no domingo pela manhã, quando o sábado termina às 6h da manhã de domingo, e o domingo começa, essas mulheres vão até o sepulcro, ao túmulo onde Jesus tinha sido colocado por José de Arimateia, levando consigo especiarias, unguento, com o objetivo de fazer aquela cerimônia fúnebre que normalmente fazia, aquele tratamento que se dava a um corpo quando era sepultado, e que José de Arimateia não pôde fazer na sexta-feira, porque o sábado estava chegando. Mas naquele domingo pela manhã, quando as mulheres chegaram no túmulo, encontraram o túmulo vazio. E então anjos informaram aquelas mulheres que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Elas foram as primeiras pessoas a descobrir a realidade da ressurreição de Jesus. E então, elas rapidamente foram ao encontro dos discípulos e contaram-lhe acerca da ressurreição. E o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 11, diz que para eles, os discípulos, a história pareceu absurda e não
acreditaram nelas. Houve muita dúvida e incerteza por parte dos discípulos, o que para nós hoje causa uma certa estranheza, pois nós sabemos que Jesus, por muitas vezes, falou com eles a respeito daquele momento. Ainda hoje, muitas pessoas não creem na ressurreição de Jesus Cristo. Para muitos, o relato dos evangelhos parece absurda, mas nós cristãos sabemos que Jesus está vivo, porque o seu Espírito vive em nós. Portanto, podemos corajosamente afirmar: Jesus ressuscitou. Aleluia! Por isso, eu gostaria, nesta oportunidade, de trazer para esta amada igreja, para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, 3 evidências da ressurreição de Jesus. A primeira destas evidências foi a experiência pessoal de algumas pessoas. Nada pode ser mais convincente do que uma experiência pessoal. A visão do túmulo vazio e a mensagem dos anjos convenceram as mulheres da realidade da ressurreição. Por isso elas foram aos discípulos e proclamaram: ele ressuscitou! Embora encontrasse ali um grupo de discípulos temerosos, assustados e incrédulos. Os romanos procuraram anular a ressurreição de Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículos 12 e 13, nós encontramos o seguinte registro histórico. Diz Mateus: eles, os romanos, convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Queridos, os judeus usaram a traição para prender Jesus. Em seguida, o condenaram ilegalmente com falsas acusações. E agora, os inimigos de Jesus usaram o suborno para silenciar as notícias da sua ressurreição. Os soldados romanos que foram colocados à porta daquele túmulo, fechado com uma grande pedra, eles não puderam manter Jesus na sepultura. Jesus apresentou-se vivo a muitas pessoas. Elas tiveram uma experiência pessoal com Jesus ressuscitado. Se encontraram com ele, comeram com ele, tocaram nele. E essas experiências pessoais com Jesus fornecem evidências conclusivas de sua ressurreição dentre os mortos. Além disso, nós estamos convencidos da ressurreição de Jesus através de nossa própria experiência pessoal com ele. Quando abrimos o nosso coração para o Cristo ressuscitado, nós podemos testificar de uma profunda transformação de vida. Eu tenho ouvido cada testemunho aqui
nesta igreja sobre transformação de vida que me impressiona sobre a forma como Deus tem trabalhado na vida de tantos de nós de forma tão poderosa e tão milagrosa e tão transformadora. E essa experiência pessoal de transformação de vida é a mais pura evidência que Jesus está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma segunda evidência da ressurreição de Jesus, que eu chamo o testemunho das Escrituras. Não só a experiência pessoal daquelas mulheres e de nós, transformados pelo poder do Evangelho, mas também o testemunho que a palavra de Deus dá da ressurreição do nosso Jesus. Quando as mulheres vieram ao túmulo, elas foram lembradas pelos anjos das promessas da ressurreição de Jesus na Bíblia. Promessas feitas pelo próprio Jesus, inclusive. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, relatam os eventos da ressurreição de Jesus. Mais adiante, quando Jesus já tinha voltado para o céu e Pedro pregava na festa de Pentecoste, ele disse em Atos capítulo 2, versículo 32, disse Pedro: foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Aleluia. Mais tarde, o Cristo ressuscitado apareceu a Paulo, e Jesus disse a Paulo em Atos 9, versículo 5, eu sou Jesus, a quem você persegue. Os vários livros do Novo Testamento nos oferecem um testemunho da ressurreição de Jesus. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3, 4 e 5, Paulo diz assim: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. No versículo 4, Paulo diz, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. E no versículo 5, Paulo termina dizendo, apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, no primeiro capítulo, versículo 18, o apóstolo João, o escritor do Apocalipse, ele registra as seguintes palavras de Jesus: sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É o testemunho das Escrituras, uma forte evidência de que Jesus está vivo. Diversos outros fatores sem igual podem ser observados nos relatos do Novo Testamento acerca da ressurreição de Jesus. Por exemplo, o lenço que cobria o rosto de Jesus dobrado, colocado à parte, prova que o seu corpo não tinha sido roubado. Ele deixou o lenço que cobria o seu rosto arrumadinho sobre a pedra. As Escrituras também registram o fato de que Jesus, ele tinha marcas em seu corpo nos lugares onde foi pregado na cruz. Isso claramente estabelece evidências de sua identidade. E em terceiro lugar, a terceira evidência da ressurreição de Jesus que vos trago esta noite
é a transformação pessoal. Não só a experiência pessoal daqueles que conviveram com Jesus ressuscitado, não só o testemunho das Escrituras, mas há uma terceira evidência da ressurreição de Jesus, que é a transformação pessoal. Quando nós observamos como Cristo ressuscitado transformava as pessoas, não temos dúvidas da realidade da ressurreição. Jesus fez a diferença na vida dos discípulos do primeiro século. E essa transformação envolve pelo menos 3 áreas da nossa vida. A primeira delas é que Jesus muda temperamentos. Antes da ressurreição, os discípulos eram medrosos, desiludidos, desapontados, deprimidos. Mas o Cristo ressuscitado transformou o temperamento deles. Jesus também pode transformar os sentimentos dos discípulos de hoje, ajudando-nos a superar desapontamentos e medos. Temos sido aqui regularmente exortados pelo nosso pastor a respeito do poder de Jesus para superarmos doenças, enfermidades, sejam elas do século, sejam elas particulares nossas, não importa o tamanho do problema, o nosso Deus é sempre maior. O nosso Deus tem sempre o poder para resolver. Ele muda temperamentos. Pessoas violentas se tornam pacíficas. Pessoas ignorantes se tornam sábias, porque são atraídos pelo poder das Escrituras. E ao lerem a palavra de Deus, vão crescendo espiritualmente e sendo transformadas em seu temperamento. Mas essa transformação pessoal, como evidência de que Jesus está vivo, atua também na área das dúvidas, das interrogações da nossa vida. Jesus também acaba com as dúvidas. Quando Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava presente. 7 dias depois, Jesus ministrou especialmente a Tomé, tirando todas as dúvidas do seu coração. E nós muitas vezes nos lembramos de Tomé como aquele que não creu na ressurreição de Jesus. Mas Tomé se tornou um dos maiores apóstolos na sua época. Embora a Bíblia não registre os passos de Tomé, o Evangelho chegou na Índia através de Tomé. Vamos lembrar deste lado bonito da história de Tomé e não nos centrarmos apenas no episódio da sua incredulidade. Por isso Jesus teve tanto amor por ele. E só Tomé, teve o privilégio de tocar nas mãos de Jesus e sentir ali as cicatrizes dos cravos da cruz. Só Tomé pôde tocar no seu lado e sentir as cicatrizes daquela lança que furou o seu lado. E quando não havia mais sangue no seu corpo, saiu água, porque todo o sangue de Jesus foi derramado na terra para a minha e para a sua salvação, para que hoje sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. No mundo de hoje, inúmeras pessoas acham inacreditável que Jesus tenha ressuscitado, mas Cristo ainda é capaz de ministrar a estas pessoas, através do Espírito Santo e pela sua palavra, dissipando todas as dúvidas destas pessoas, como ele fez com Tomé. E por último, o Cristo ressuscitado
dá significado e propósito para a vida. Os apóstolos pensavam que Jesus era o Messias do Antigo Testamento. O conceito messiânico dos discípulos era um conceito político. Quando Jesus não restaurou Israel, como nos dias de Davi, nem reinou como um rei terreno, eles perderam a direção de suas vidas. Mas depois da sua ressurreição, Jesus ensinou-lhes o real significado da vida. Não há mal-estar que mais afete o nosso mundo de hoje do que a falta de significado da vida. Tem levado tanta gente ao suicídio, tem levado tanta gente ao mundo do crime, tem levado tanta gente ao mundo das drogas, tem levado tanta gente ao mundo da prostituição, porque a vida dessas pessoas perdeu o significado e elas se entregam a estas práticas pecaminosas que só trazem destruição para a vida deles, mas somente em Cristo. E no Cristo ressuscitado, você pode ter propósito e significado na sua vida. É isto que Jesus quer fazer por você. É isto que nós pregamos, que nós anunciamos para as pessoas. Tua vida pode ter significado e propósito se você entregá-la nas mãos do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Por isso, eu termino dizendo: a ressurreição de Jesus é uma realidade, não é um delírio. A maior de todas as provas de sua autenticidade é quando você abre o seu coração para o Cristo ressuscitado e permite que ele passe a fazer parte da sua vida, mudando tudo. Tudo vai mudar quando Jesus fazer parte da sua vida. Que nesta noite, onde nós pudemos glorificar a Deus pela ressurreição do Senhor, onde nos alegramos com o que foi apresentado aqui pelos nossos jovens, e nos sentimos tão espiritualmente animados e felizes por sermos relembrados mais uma vez que o Jesus que nós seguimos é um Jesus vivo e é um Jesus operante, um Jesus que atua na vida de todo aquele que se dispõe a segui-lo de todo o coração. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, e a todos aqueles que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos, rica e maravilhosamente. Amém.